todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos, nós vamos continuar o assunto a qual nós paramos, não deu para nós concluir o assunto, caso a memória encerrou. E eu estava falando para os irmãos sobre o segundo amigo de Jó, que era Bildade, né? O discurso que está em Jó 8:4 fala o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também eles o lançam na mão da sua transgressão. Aqui é o discurso de Bildade. Nós vemos que ele falando para Jó, né? Em seu diálogo, né? Ah, Jó, você está em pecado, você plantou o que colheu, né? Você não confessou seu pecado. Então, por isso que seus filhos morreram, né, em um só dia, né? Não foi isso que aconteceu, né, na vida de Jó. Então, a Bíblia diz, né, na história de Jó, né, Jó era um homem mais rico do Oriente, né? E nós vemos que ele perdeu tudo, né, na área econômica, né, na área familiar e na área da saúde, né? Ele já estava debilitado, né? Fragilizado, já triste, né? E não é fácil, né? Perder, né? O seu ente querido, perder, né? 7 filhos e 3 filhas num só dia, né? Então ele já estava com a dor no sofrimento, né? A Bíblia diz também, em Jó 3, ele estava se lamentando, né? Pela sua miséria, né? Ele até amaldiçoou o seu próprio nascimento, né? Porque ele estava fragilizado, né? Também, né? Pela enfermidade. E nós vemos, mas ele não blasfemou contra Deus, né? E nós vemos aqui, amados queridos irmãos, que primeiramente, né? Satanás, né? Tocou, né? Na área econômica de Jó, depois usando, né, a sua própria esposa, falando com Jó: amaldiçoa teu Deus e morre, né? E ele respondendo, né, para sua esposa, né, como fala como os loucas: o que Deus me deu, tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E nós vemos que, né, e Satanás, né, tocou também, né, nos seus amigos, né, amigo de Jó, né, com seus discursos, né, lhe acusando, né? E nós vemos que Jó recorreu ao Senhor, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2 e 5. Que fala o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós sabemos que há um só Deus, é um só mediador, né? É Ele que intercede por nós. Deus, né? Ele é o juiz. Jesus Cristo é o advogado, né? Então, Deus, Ele é o mediador, Ele intercede por nós, né? Ele que nos justifica, Jesus Cristo, né? O próprio Jesus. Então, nós vemos que em 1 João também, capítulo 2, vamos ler aqui 1 João capítulo 2, capítulo 2, verso 1 fala o seguinte: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, se alguém pecar, queridos, não devemos julgar, né? Como os amigos de Jó, né, lhe acusando, né, falando com Jó, né, que ele estava em pecado, por isso que ele estava sofrendo, né? Porque ele é justo, porque ele estava sofrendo, né? E nós sabemos que os seus amigos, né, veio lhe condenar. E aqui, queridos, nós vemos também, quando a pessoa está sofrendo, né, aí nós apontamos o dedo: ele está sofrendo, né, porque está em pecado, ele está plantando o que está colhendo. Não é isso, né, queridos? Não devemos julgar. A Bíblia diz: não julgueis para não sejais julgados. Então, quem pode julgar é o próprio Deus, né?
Então, Jesus Cristo, ele é o advogado. Qual é o papel do advogado? É defender, né? E Deus, né? Qual é o papel do juiz, né? É condenar, né? Então, aqui nós vemos que Jó foi como réu, né? Ele estava sendo, né, acusado, né? Então ele se recorreu a Deus, né, para lhe justificar, né, que o qual ele estava, né, passando injustiça, né, com os seus próprios amigos, né? Então, queridos, nós vemos aqui em Jó 18, né, verso 6, falando: enquanto menos um homem que é um verme e o filho do homem que é um bicho, né, chamando, né, de Jó ainda, né, Bildade no seu discurso, né, falando que Jó era um verme, né, porque ele estava em pecado mesmo, né, estava por isso que está sofrendo, né. Então, nós vemos que ele, né, veio até o nosso Deus para lhe justificar, né. Então, nós vemos que Deus, né, ele tem todo o poder, né? Nós sabemos os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. O que é onipotente? Ele é todo poderoso, né? E nós vemos aqui que Deus, ele é justo e reto, né? Só ele que pode julgar, né? E nós vemos aqui, ó, e ele é santo, né? Então, na teologia de Bildade, né, Jó, né, estava pecando, né? E nós vemos aqui, queridos amados irmãos, que na vida de Davi, né, houve a consequência, né, porque ele pecou contra Deus, né, o pecado de adultério, né, o pecado contra Batseba, né, a mulher de Urias. Nós sabemos que Urias era um fiel escudeiro de Davi, né? E Davi, né, traiu, né, o seu próprio amigo Urias, né, ficando com a sua própria esposa, né? E nós vemos aqui, né, em Salmos 51, nós vemos também que Davi, né, Davi ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Ele era perfeito? Não, né? Tinha os pecados? Tinha, né? E nós vemos aqui que Salmos 51, né, falando, né, ele confessando o seu pecado, né? Nós vemos que o profeta Natan deu-lhe recado para Davi, né, para ele consertar seu altar, e falou para ele ainda, né, que a espada nunca sairá da sua própria casa, né? E nós vemos aqui ele confessando a Deus, né, o pecado, que fala: Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renova um espírito reto. Então ele já suplicando, pedindo a Deus misericórdia. Sabemos que ele falando aqui, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado. Então, ele estava a todo momento pedindo a Deus, né, a misericórdia, né? E nós vemos que ele também pecou, né, o pecado também de homicídio, Davi, né? Ele matando, né, Urias, né, o seu próprio, né, soldado de confiança, né? Então, ele traiu, né, a Deus, né, e também ao seu amigo, né? E nós vemos aqui, queridos, que na vida de Davi foi o pecado, né, da consequência. E na vida de Jó não foi o pecado de consequência, foi a aprovação, né? Então, nós vemos aqui que mostrar que nem todo sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Então nós vemos aqui que o pensamento de Bildade era tudo que fazia pecado, era que tudo que o homem plantasse tinha que colher, né? Isso é bíblico? Né? Mas na vida de Jó, ele não plantou nem colheu, né? Ele estava, né, em provação, nem estava em sofrimento, né? Nós vemos que ele perdeu tudo, né? Ainda, né, os seus amigos, né, lhe acusando. Então, aqui nós vemos aqui no ponto central falando: quando há sofrimento, não quer dizer que há pecado oculto. O primeiro ponto fala o seguinte: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade.
possui semelhança como seu amigo ele faz. Então, era quase a mesma semelhança, né, do primeiro discurso do seu amigo, né, de Jó, ele faz, né, e o segundo discurso também de Bildade, né. Irmãos, aqui para fazer uma correção para os irmãos aqui, o textual está em Jó 4, 7, 8, mas a referência certa é Jó 8 e 4, amém? Alguma correção aqui. Então, aqui fala a verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que que está tudo tudo que traz consequências, né? Não é tudo que traz consequências, né, queridos? Mas nós vemos que é o próprio Deus, que é Ele que nos justifica, né? Só Ele que pode nos condenar, né? Deus, né? E Jesus, Ele que nos justifica, né? Então, tinha mais coisa para falar aqui, irmãos, mas não dá para nós falarmos, né? Os irmãos compreendem aí, caso, né? O celular aqui não dá para falar tudo, né? Então, só fiz basicamente um resumo para os irmãos, estarei orando, amém? E espero os irmãos na lição 8, né? Ou igual o terceiro amigo, né? Continuando, né? Fazendo seu discurso, né? Falando para Jó, né? O justo não passa por tribulação. Será que o justo não passa por tribulação? Passa, né, irmãos? Não só o justo, mas também os ímpios, né? Mas a Bíblia diz que os justos receberão, né? O galardão, receberão a coroa da vida, né? Receberão as bênçãos, né? Agora os ímpios receberão o quê? A punição, né? O castigo eterno, né? O inferno, né? Então, espero os irmãos na lição 8, né? A qual nós vamos continuar sobre a teologia. Eu já falei para os irmãos aí, o conceito da palavra teologia está na lição 6. Se os irmãos quiserem saber, é só assistir a lição 6, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nesta manhã. Te agradecemos, meu Deus, para aprender a Tua palavra. Senhor, que nós possamos, ó Pai, aprender mais e mais a Tua palavra. Senhor, que nós não devemos julgar as pessoas, Pai, nem por aparência, Senhor, nada, Senhor, só o Senhor que pode julgar. A Bíblia diz, meu Deus, não julgueis para que não sejais julgados, Senhor. Sabemos que só o Senhor pode julgar, Senhor. Sabemos que Jesus, Senhor, aleluia, é nosso advogado, é a nossa defesa. Ah, Deus, como Jó, Senhor, foi como réu, Pai, seus amigos ele acusando, mas ele recorreu ao Senhor, Pai, o Senhor lhe justificou, Pai, porque ele estava sem provação, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa vida, Senhor, nos ajuda nesse dia. Abençoa, Senhor, nossa vida espiritual, Pai. Abençoa o Bolsonaro, dá-lhe vitória. Cessa esse vírus, meu Pai, dá-lhe a vitória. Amém. Queridos, dia 15 é a eleição, né, para prefeito e vereador, né. Os irmãos, antes de votar, irmãos, ora ao Senhor, né, para que possa eleger a pessoa certa e que possa fazer para a nossa cidade, né, tanto prefeito como vereador, né, que possa ajudar nós na saúde, né, tanto precisa, né, a saúde nas escolas para construir, né. Então os irmãos orem, né, e pede a Deus a orientação, amém? Deus abençoe.